Paz do Senhor, juventude. Como é que vocês têm passado? Creio que Deus tem agido abundantemente na vida de cada um de vocês, porque Deus é conosco. A gente não conhece os mistérios de Deus, mas tudo que passamos quando estamos debaixo da graça de Deus é permitido por Ele e Ele nos acompanha. Ele nos cuida, Ele nos guarda. E Ele não deixa que o mal venha e prevaleça e nos vença, né? E a gente está aí nesse decreto de suspensão de atividades desde o dia 20 de março aproximadamente, né? E como é que vocês estão se sentindo diante de tudo isso? Tá? Como é que tem sido o comportamento de vocês, como é que está a ansiedade de vocês, porque a gente está aí com um cenário econômico complicado, questão de emprego, questão do sustento das famílias, né? Questão de projetos que vocês têm voltado para o trabalho. Hoje o emprego ele está uma condição, ele está uma incógnita, a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, porque mercado fechado não gera renda, não gerando renda, acaba afetando o colaborador e por aí vai. E existem as políticas econômicas também, que ela tem um limite para ir. E a gente não sabe como é que vai ser o nosso amanhã, né? Tem incertezas políticas, tem previsões N aí, previsões absurdas em todos os campos, até no meio religioso tem um tanto de previsão, tem um tanto de comentários, tem um tanto de suposições. E a gente está diante de tudo isso, e se a gente não tiver embasado na palavra, e se a gente não tiver num bom relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, como é que a gente vai viver? A gente vai entrar no caos, né? A gente vai entrar numa situação aí um tanto desesperadora. Mas não é esse o propósito de Deus. Se nós estamos aqui hoje vivendo isso tudo, existe um propósito, e a gente tem que se entregar nas mãos de Deus e tem que confiar em Deus. Tá? A igreja está lá com as atividades suspensas, as atividades de aglomerações, só que ela continua ativa. Tá? Em todos os dias de culto, está o pastor, tem um obreiro, tem uma liderança que está lá para te apoiar se você precisar de uma oração, de um auxílio espiritual. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda, vá até a igreja está lá, ela está de portas abertas, tá? Porque agora, mais que nunca, o corpo de Cristo tem que estar se movendo para que cada membro do corpo tenha o auxílio necessário naquilo que for preciso, né? Então, aí a gente tem que parar para pensar agora, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, você está com medo? Eu, sinceramente, estou. Por algumas questões, estou com medo. Só que eu confio em Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Mas claro, a gente tem incertezas econômicas, como eu já falei, né? A gente tem uma família, a gente tem projetos, então a gente fica ansioso. Mas a gente tem que cuidar. Tá? E eu paro para pensar o seguinte, parei para pensar, né? Como é que está a minha vida com Deus? Porque da mesma forma que vocês têm ouvido aí N conversas de profecias, N suposições do que vai acontecer com a economia, várias coisas, da mesma forma que vocês ouviram, eu também ouvi, né? E agora a gente tem que continuar seguindo a nossa vida. A gente tem que continuar seguindo, confiando no Deus que a gente serve. Porque a gente, se for olhar para cenários anteriores, de repente nós não estamos passando nem metade do que outros servos de Deus passaram lá atrás, né? Mas aí a gente se pergunta, e eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês: como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento na tua casa? Porque agora a gente não está mais na igreja, né? A gente não está mais trabalhando na obra como a gente trabalhava. Mas a gente tem que trabalhar de alguma forma. Nós temos oração, nós temos redes de relacionamento, nós temos família. E
como é que tem sido a tua ação agora diante de todo esse cenário? Mudou alguma coisa na tua vida com Deus? Mudou alguma coisa no teu relacionamento com a família? Tá? Aqui em casa mudou. Eu tinha parado de fazer culto em família. E comecei a me pegar afastado de muitas outras coisas que eu fazia. Quando eu retornei no meu relacionamento com Deus, dentro da obra. E às vezes a gente acha que está tudo bem, está na correria, mas quando a gente para olhar para nós, a gente precisa fazer uma reflexão. Se está tudo igual, se mudou alguma coisa, tá? Você tem notado alguma coisa diferente no teu relacionamento com Deus? Esse momento que a gente está passando fez algo melhorar na tua vida com Deus? Tá tudo igual? O que vocês acham? O que vocês já fizeram essa reflexão? Em que conclusão que vocês chegaram? Tá? Eu queria abrir uma palavra para estar lendo com vocês. Ela está em Apocalipse, no capítulo 2. No verso 2. E ela começa assim. É quando Cristo vem para a igreja e fala para a igreja de Éfeso. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, versículo 2, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Palavra do Senhor. Aí a gente agora para e pensa, né? Cristo chega numa igreja top, uma igreja ativa, uma igreja que está trabalhando. Os caras são conhecedores da palavra e são perseverantes na palavra. Tá? Vou dizer aqui, eles conhecem a palavra de frente para trás, de trás para frente. Né? Chega qualquer profetinha lá falando, porque está tendo essa pandemiazinha aqui, essa pandemia zona, ou seja lá o que for, tá? E vai acontecer isso e aquilo. Não, os caras tinham palavra, os caras tinham relacionamentos, os caras tiveram vivência, os caras têm experiência naquilo que eles estavam praticando, eles sabem tudo. Então não vem lá qualquer profetinha não, que os caras é zeloso, né? Trabalha, odeia paganismo, odeia libertinagem, tá? Que é os nicolaítas. E Cristo fala isso tudo muito bem. Se precisar, vocês vão morrer por mim, eu sei que vocês morrem. Então isso dá orgulho para os caras. Poxa, Cristo veio e falou que nós somos bons. Mas aí de repente, poxa, com tudo isso que a gente faz, está faltando? Como assim abandonamos o primeiro amor? O que é isso, senhor? Como assim? De repente o pastor, o presbítero, o obreiro, o professor lá da escola bíblica, mestre, que papo é esse? A gente morre pelo Senhor, e agora vem o Senhor e fala que a gente abandonou as obras do primeiro amor? Meu amado, você trabalha dentro da tua igreja? Você pratica alguma atividade? Ou você não pratica porque tem algum motivo, tem algum receio, está com alguma situação? Mas você que pratica ou praticou, você teve zelo na prática do trabalho que você exerceu dentro da igreja?
Se Cristo viesse aqui falar com você, trabalhou na igreja, conhece a palavra, aí ele concluiria dizendo, e continua nas obras e na prática do primeiro amor? Você continua com o teu primeiro amor? Ou volta ao primeiro amor? Cristo te diria. Eu lembro de uma roleta russa que eu fiz, foi a última roleta russa que teve na igreja, a antiga roleta russa, onde estavam participando o Guilherme Henrique, o pastor Sandro e eu. Eram só nós três nesse dia. E eu lembro que o Guilherme, na hora que ele teve a palavra, ele dizia que estava sentindo falta daquele sentimento que tinha no começo, quando ele começou a caminhada na igreja. Porque ele achava que ele era mais inocente, porque ele não julgava, ele era útil, ele tinha uma ansiedade para trabalhar, ele buscava a presença de Cristo com mais pureza, ele sentia aquela intimidade com Cristo fantástica, cara. Entendeu? Só que com o tempo acabou se mudando um pouco e ele sentia a necessidade de buscar um meio por qual voltar a ser daquele jeito. Eu olhei naquele meu jeito assim de meio religioso, eu vou dizer assim, e fui em Provérbios para rebater o que ele falou, que eu não concordei com ele não. Cheguei lá em Provérbios, foi uma palavra de sabedoria, se eu não me engano foi Provérbios capítulo 2 também, e eu discordei dele, falei, Guilherme, a gente muda sim, cara, a gente muda porque a gente acaba tendo conhecimento da palavra. E esse conhecimento, ele faz com que a gente acabe exortando, com que a gente acabe fazendo críticas ao que está errado e busque fazer transformação para que aquilo se corrija. Então a gente muda. E nessa mudança, a comunhão com Cristo, a vida com Cristo, ela se torna uma coisa comum para a gente. E a palavra também é comum. E eu estava errado. O Guilherme estava certo. O Guilherme está certo. Não estava, ele está certo. Porque se ele mantém esse posicionamento, ele continua absolutamente certo. Tá? Um dia eu conversando com o DJ, ele falava, cara, eu já estudei muito, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo outro, eu prego na igreja, mas não é suficiente. Eu preciso começar a buscar algo novo para fazer, porque não existe um nível máximo dentro do Evangelho. A gente tem que estar procurando mais. A gente não pode se acomodar, porque se a gente se acomodar, a gente vai errar, a gente pode ficar soberbo, a gente começa a fugir da linha de raciocínio do Evangelho. E o Luciano Subirá, ele fala que o amor, ele tem níveis. Tá? Que o relacionamento com Cristo, ele tem níveis. Você nunca vai chegar no nível máximo. Não tem nível máximo aqui. Aqui tem busca constante, permanente. Tá? E o relacionamento com Cristo, ele começa em níveis. Tá? Quando você conhece a palavra, quando você tem Cristo entrando dentro de você, aquele primeiro amor, cara, vem Jesus ali, te acolhe, te aquece, aquela angústia, aquela coisa pesada começa a aliviar. Aí entra o Espírito Santo e começa a fazer uma coisa fantástica. E você começa a perceber uma mudança interior boa, né? Aquilo é extraordinário, tá? E você começa a olhar, Cristo é acima de tudo, tá? A felicidade é grande, você agora está perto do reino, você está perto do cara que vai te levar para o céu, você está perto de Jesus. Tá? Você agora vai ser um ser eterno. Tá? Você agora é filho dele e ele é o máximo, porque ele fez uma coisa fantástica. E isso nunca pode mudar na sua e na minha vida. Essa sensação, essa paixão, esse entusiasmo, ele tem que ser permanente. Porque se a gente se acomoda ali, ou se a gente interpreta errado ali, a gente pode esfriar e a gente pode sair do primeiro amor.
A gente tem que entender que quando a gente entra no Evangelho, quando a gente entra para Cristo, não é mais eu o foco. O foco agora é Cristo. É Ele acima de tudo. Agora para Ele são todas as coisas. E quando a gente entra nesse relacionamento, como todo relacionamento que é para a gente ter intimidade, a gente tem que conhecer. Então você tem que conhecer Jesus, você tem que cultivar em você, cultivar no melhor do seu interior, porque Ele é melhor, a palavra dele. Você tem que conhecer a Cristo, você tem que entender, cara, agora eu entrei no reino porque Cristo é tudo. Tá? E não é porque Ele veio e aliviou o meu fardo quando eu conheci e agora eu fiquei melhor, não. É porque agora eu sei que Ele é tudo e eu sei tudo que Ele fez por mim, então agora eu tenho que viver por Ele. Tudo tem que ser para Ele. Tá? E são os níveis. A gente conhece, a gente aceita, a gente passa a ter um relacionamento com o Espírito Santo e a gente vai para a palavra. Tá? O salmista, no capítulo 1, em trechos, ele fala, tá? Antes tenho prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E depois, mais para frente, ele prossegue. E será como a árvore plantada junto às águas, junto à ribeira, tá? A qual dá o fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham e não caem. Por que ele fala isso? Porque a árvore sabe o que é o centro para ela viver. E ela vai até ele, ela procura ele, que é a água. Tá? E assim é a palavra para nós. Nós temos que saber que Cristo vem através do conhecimento diário, através da oração, através da palavra. E a gente tem que pegar e ter prazer em se deleitar, em estar meditando, em estar se relacionando com Ele. Tá? A gente tem que ir a fundo nessa intimidade. Cristo, quando ele vai explicar a parábola do semeador, depois que ele fala que a gente tem que cultivar a semente na boa terra, né? Ele fala na explicação da parábola que aquele que plantou no melhor lugar vai compreender de verdade e vai dar fruto de verdade por conta da palavra que ele cultivou no seu interior. Tá? É o melhor de mim para o melhor que é Cristo, para aquele que é mais importante do que eu a partir de agora. Eu sou dele, eu sou parte dele. Então tudo na minha vida tem que ser para ele, porque ele é a cabeça. Tá? Para Éfeso, as obras não era tudo, faltava alguma coisa. Né? E obras, a gente tem que pensar o seguinte, as obras elas são reflexo. Tá? Se você está num relacionamento com alguém, você faz algo para a pessoa fazer algo para você em troca. Né? E se você está num relacionamento, isso é num relacionamento para alguém que você ama como você. Agora, se você está num relacionamento para aquele que você ama mais que você tem que fazer para agradar ele também. Ou ele não é mais importante, ou você não ama ele. Né? Você tem que manter aquela chama. Você tem que renovar cada dia aquela chama. E você tem que fazer para ele. E você tem que se alegrar em saber que ele está agradado com você. Tá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é ele, meu querido. Se a gente não cuida essa forma de agir, a gente pode entrar num processo de religiosidade. E a gente acaba perdendo a essência do que é importante para nós. Tá? E aí pergunto para você, o reino tem sido prioridade na sua vida? Pergunto para mim, o reino tem sido prioridade na minha vida? Tá? Os seus planos, ele tem prioridade. Não tem? Os meus planos têm muita prioridade. Tá? Mas qual que é mais importante? O que é mais prioritário? É mais prioritário encontrar com Cristo? É mais prioritário viver por Cristo? Ou está em igualdade o meu plano e o plano de Cristo? Ou eu estou pensando em fazer isso daqui e depois
vou fazer o que é de Deus? Tá? A gente tem que seguir priorizando nossos planos, claro. Porque o cristão tem que ser bom naquilo que ele faz. O cristão tem que ser exemplo. Tá? Porque o cristão tem que ser responsável. Quem está no evangelho é responsável. Tá? Mas só que tudo que você planeja, quem garante que você vai concluir? Quem garante que você vai executar? Tá? Tiago, no capítulo 4, ele fala que o futuro pertence a Deus, a gente não sabe o amanhã. O amanhã a Deus pertence, né? Só que nem por isso a gente tem que deixar de correr atrás dos nossos planos. A gente tem que continuar seguindo, porque nós estamos aqui vivendo, a gente tem objetivos, Deus tem objetivos em cima dos nossos objetivos, para a honra e glória dele também. Tá? E aí, o reino é prioridade? Eu vou perguntar mais uma vez para vocês. O reino é prioridade? Se Jesus chegar minutos antes de você conseguir comprar teu carro, conseguir comprar tua casa, conseguir passar no teu concurso ou tomar posse daquele concurso que você passou, chegar minutos antes do seu casamento, tá? Você vai transbordar de alegria, porque ele é a coisa mais importante que você tem, é aquele projeto mais importante que você almejava, ou você vai ficar meio assim, poxa, por que ele não chegou daqui um dia depois? Porque se ele é mais importante, cara, tá chegando aqui aquele para quem você tá vivendo. Tá chegando aqui aquele para quem eu vivo, cara. Aquele para quem eu vivo tá aqui. E aí eu te pergunto, é Cristo prioridade? Tá? Se Cristo for a prioridade, não pode te desapontar por ter deixado algo para trás, por você ter deixado de executar algo porque Cristo veio. Tá? A gente precisa refletir nos nossos projetos, no nosso planejamento de vida e no nosso relacionamento com Cristo. Tá? Cristo pode voltar agora, Cristo pode não voltar, tá? Cristo pode demorar daqui mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Cristo deixou bem claro quando ele estava aqui na terra. Nem os anjos do céu sabem. Somente o Pai que está no céu. Ele virá como um ladrão. Ele vai chegar na hora que ninguém estiver esperando. Ele não vai causar um tumulto aqui e vai chegar deixando todo mundo preparado. Não. Ele vai vir como ladrão. Tá? Existirão princípios de dores. Existirão vestígios que vão indicar que a vinda de Cristo está próxima. Mas na hora que ele vir, a hora que ele vier, ninguém sabe. A gente está num momento que não é comum. Em tudo que a gente viveu até hoje, o que está acontecendo hoje é assustador. Ele é um pânico. Ele é uma situação atípica e crítica e complicada. Está prejudicando, está comprometendo, está preocupando o mundo, né? Então, a gente precisa aprender a priorizar Cristo. E não se preocupar com o que está acontecendo, não se preocupar com os nossos planos, porque logo tudo isso aqui vai passar, tá? Só que enquanto isso não passa, vamos tirar um tempo para refletir nas nossas prioridades, nos nossos projetos, tá? A nossa prioridade não pode ser trabalho, não pode ser estudo, por mais que sejam prioritários, mas não pode ser o principal. A nossa prioridade é Cristo. Depois as outras coisas vêm em níveis prioritários de acordo com aquilo que você estiver desejando e planejando na sua vida, tá? Cristo, ele fala, arrepende-te. Aqui na Bíblia de tradução King James, ele fala que essa palavra aqui do arrepende-te no hebraico, ela diz o seguinte, ela quer dizer o seguinte: transforma os teus pensamentos e tuas ações. Cristo fala para eles, transforma, muda os teus pensamentos, muda as tuas ações e volte à prática das primeiras obras, tá? Que diante de todos esses episódios que estamos passando, gente, que nós possamos refletir, tá, sobre qual é a posição de Cristo na nossa vida, tá? E se lembrar de quando tudo começou no relacionamento com Cristo até hoje, tá? E se você acha
que você já atingiu um nível de maturidade máximo da sua relação com Deus, tá? Recorda quando isso aconteceu e volta à prática das primeiras obras, porque algo não está certo. Tá? Como a gente já falou anteriormente, existem níveis, existem pontos que precisam, existem pontos que a gente precisa alcançar cada vez mais. A gente nunca vai chegar num nível máximo, sempre vai ter algo mais para ser buscado em Cristo, tá? Que você faça as coisas para agradá-lo, sabendo que pode vir ou não alguma coisa em troca. Porque você sempre tem que fazer as coisas para Deus simplesmente para agradá-lo, tá? Que você agrade a Deus, tá? E você lembre que foi através da graça dele, de graça, que você está aqui, que você hoje pode alcançar a salvação, tá? Que o amor de Deus transborde na sua vida a cada dia, né? Que você viva na plenitude dos sonhos de Deus e que você ame, meu amado, que você ame a Deus sobre todas as coisas, porque isso é um mandamento, ok? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês estejam ligados ao primeiro amor e que vocês alcancem toda a vitória em nome de Jesus. Fiquem com Deus.